Eu sou Denise Almeida e esse é o Projeto Caçapava Colorida, uma produção original da Associação Lua Bailarina em parceria com o Canal Sinestésica para dar visibilidade aos artistas da nossa cidade. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, se inscreva no canal do YouTube e ative as notificações. No episódio de hoje, Breno dos Santos. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. A arte pode nos surpreender por meio de muitas linguagens, mas frequentemente algumas dessas linguagens são deixadas de lado. É comum que habilidades artísticas menos formais e muitas vezes mais populares, aquelas que são passadas de geração em geração, sejam desvalorizadas. No entanto, ao longo de toda a história da humanidade, foram os artistas informais com os talentos mais inusitados que mantiveram a criação artística em movimento. E esse é o caso de Breno dos Santos, o serralheiro caçapavense de 41 anos que ganhou notoriedade nas redes sociais do município nas últimas semanas. Me chamo Breno, nascido e criado em Caçapava, sempre gostei de mexer com serralheria, tanto que eu matava aula para ir na casa do meu tio para ver, trabalhar com serralheria, essas coisas. E comecei com ele. Tinha meus 13 anos de idade e ele me ensinou os primeiros dobra de ferro, solda, né? Essas coisas assim. Tô com 41. Breno relata que nos últimos anos a estética da serralheria tem se tornado menos artística e mais funcional, apresentando cortes retos e pouca inovação no design. Mas essa tendência tem se modificado aos poucos. O serralheiro, por ser autodidata, procura se dedicar e se manter atualizado para agradar o gosto dos clientes. Então, muita gente às vezes mandava fotos de peça, assim, se a gente conseguia fazer ou não, porque às vezes ia comprar em algum lugar, uma loja grande, era muito caro. A gente foi tentando, e como algumas coisas eu tinha aprendido já com meu tio, aí não era tão difícil, porque hoje em dia ficou tudo reto, né? Tá voltando a moda de portões, grades, peças desenhadas, decoradas, então foi unindo uma coisa com a outra. Não, nunca fiz um curso, nada, foi tudo na raça mesmo. Foi observando. Às vezes eu dava uma olhadinha no YouTube, ver se aprendia alguma coisa diferente, mas nada saía fora do que eu já tinha aprendido. O desenvolvimento técnico de Breno partiu da sua criatividade. Para alcançar os objetivos profissionais, o artista experimentou vários materiais e processos de criação diferentes que culminaram na experiência e habilidade que ele tem hoje. Como eu disse, né, aprendi com meu tio, João Cara, serralheiro que caçapava também, e ele antigamente mexia muito com essas coisas de desenho, né? Então ele sempre foi dando uns toques para mim como fazer tudo. Assim fui desenvolvendo. Comprei uma primeira máquina de solda, uma lixadeira, saía na rua, bater de porta em porta se alguém precisar de um pinguinho de solda. Mas desenhar mesmo foi depois que já tinha a minha serralheria mesmo. Aí demorou um pouco. Aí tem os meus gabaritos, essas ferramentas aqui, as top. É as que eu uso para fazer os meus desenhos. Isso aqui acompanha eu há pelo menos 25 anos. Como eu montei minha serralheria, daí eu consegui ter um pouquinho mais de tempo para desenvolver esse desenho. Trabalho com bastante ferro redondo, porque é coisa colonial, né? Então na hora de dobrar ela é um pouco mais fácil. Manequins. A gente faz bastante manequim por causa disso mesmo, então entra esses ferros redondos. Durante um bom tempo da carreira de Breno, as encomendas dos clientes foram de serralheria convencional. As peças mais pedidas possuem a estética rústica, porém com aparência única e acabamento impecável. Por isso, a qualidade do trabalho do Breno o levou a realizar seu trabalho mais famoso até agora, a Grande Capivara do Parque da Moçoca. Obra que ele projetou sem moldes e sem projeto anterior, de maneira totalmente artesanal. Quando a pessoa pede, geralmente não tem medida, não tem nada. Então eu vou desenvolvendo na hora ali, corta um pedaço de ferro, começa a dobrar uma peça um pouquinho menor, depois eu vou aumentando ela, até mesmo para fazer a capivara a gente apanhou um pouco ali para fazer a parte da cabeça, porque eu não tinha medida, não tinha nada. E foi a primeira vez que fizemos um bicho desse tamanho, né, vamos dizer.
A tão comentada capivara da Moçota foi uma proposta da vereadora Thelma, que buscou patrocinadoras da iniciativa privada para instalar no parque uma obra de arte que atraísse tanto os munícipes quanto turistas, reforçando a identidade ecológica através da imagem do animal da fauna local como um símbolo. A minha ideia de colocar uma capivara na rotatória da Moçota foi um agrado para nossa cidade, foi um agrado para o bairro Vila Menino Jesus. Foi através de empresas privadas. Eu levei o projeto e eles gostaram, em torno de R$ 1.500 a escultura. E eu levei essa ideia para o serralheiro, né, para o Breno, e ele disse que sim, poderia fazer. Então aí depositei o meu voto de confiança nele, que é um trabalho artístico, né? Então eu só sei que o resultado foi maravilhoso, foi excelente, não era para repercutir da forma que repercutiu, mas enfim, se está trazendo coisas boas, trazendo ideias para os artesãos, trazendo uma renda para a família que não tinha uma renda, e agora eu estou super feliz porque, né, tem a Luciana da Casa dos Bonecos, que está fazendo um trabalho maravilhoso com caixinhas, com drinks, com capipão, tudo em formatinho de capivara, camisetas. Tem pessoas que estão fazendo capivara de pelúcia, chaveirinhos, imãs de geladeira, e isso está muito legal. Então eu estou muito feliz com o resultado. Coisas novas virão por aí. Obrigada. Breno, que nunca havia realizado uma arte desse porte, aceitou o desafio e agora está colhendo os frutos da excelente aceitação do público. Olha, a Thelma entrou em contato com a minha esposa, que estavam com esse projeto, se alguém interessava em abraçar a ideia. Parece que ela tinha feito uns orçamentos umas empresas grandes aí, mas o custo era muito alto, mais de R$ 15 mil, uma coisa assim, e perguntando se eu fazia. Falei, dá uns dias para mim, a gente tenta desenvolver. E tanto que, assim, de valores, cobramos R$ 1.500, foi um valor mais simbólico, porque praticamente pagou só o material, mas como não tinha muita ideia se ia dar certo ou não, não tinha como eu pôr um valor tão alto, nada. E deu no que deu, consegui sair. Quando aceitaram a proposta, falei, agora tem que fazer, não tem como. O serralheiro, como um legítimo caçapavense, reconhece que a escolha do animal como símbolo foi acertada, já que mesmo com a intensa urbanização do local, ainda é possível encontrar muitas capivaras vivendo no Rio Paraíba e povoando suas margens próximas ao parque. A grande capivara pode ser um incentivo importante à preservação da fauna local, já que a arte é uma importante e eficaz maneira de sensibilizar o público. Olha, a gente vai em muitos lugares, vai em chácara, faço bastante serviço ali pro lado da vila também, e já observei, eu tenho um vídeo até gravado de capivara perto de uma chácara, a gente estava instalando um portão e as capivaras correndo, então você vê bastante capivara aqui em Caçapava, você vai nas chácaras, você vê lá na beira do Rio Paraíba, já pesquei lá há muito tempo. Você consegue enxergar, avistar. A instalação da capivara gerou muito engajamento nas redes sociais e Breno reconhece que não recebeu apenas elogios. Muitos cidadãos caçapavenses utilizaram a internet para criticar o gasto na obra, sem estarem cientes de que a mesma foi viabilizada por empresários da região, sem gasto da prefeitura. Contudo, as polêmicas só trouxeram ainda mais visibilidade para o projeto. E a cada dia, mais e mais pessoas passam pelo Parque da Moçota para registrar uma foto com a novidade que já se tornou um ponto turístico. O que eu tenho que falar para todo mundo, não achava que ia repercutir tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Porque é o que eu falei, caiu no Face, você tá sujeito a tudo. O pessoal elogiar, você tá sujeito a piada, até a piada é normal, as fotos que o pessoal tem feito, montagem, tudo normal. Fico triste mais pro lado do pessoal que xinga, que põe até uns palavrão no meio lá, que eu acho que não tem necessidade, não seria o caso. Mas legal, não tem muito. O trabalho de Breno alcançou muitas pessoas em Caçapava e no Vale. Mas antes de saber mais sobre o processo criativo dele, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Além disso, se você se interessa por dança, música, teatro e artes visuais, conheça também outros projetos da Lua Bailarina. Os links estão na descrição. O artista tem um enorme respeito pela profissão que aprendeu com seu tio
e segue realizando suas criações conforme aprendeu ainda muito novo. Apesar de ter um enorme conhecimento sobre as ferramentas e materiais utilizados na serralheria, os esboços de Breno não seguem os padrões típicos de um projeto, já que ele relata não ter afinidade com lápis e papel para fazer arte. Voltando, né, de novo, eu sempre lembro do meu tio, que ele explicava, né, se você está começando a fazer um desenho, alguma coisa, não está saindo certo, larga a mão, vai tomar um gole de café, para um pouquinho, depois você volta. Procuro sempre ver onde já teve isso, se não tem, se eu tô criando mesmo, faço um esboço. Se bem que desenhar no papel também eu sou horrível, faço na ferragem, mas papel é horrível. Assim como tantos outros artistas, Breno relata que suas obras de arte não são seu ganha-pão principal. Para compor sua renda, ele também segue fazendo a serralheria tradicional, projetando e instalando principalmente portões. Apesar disso, sempre que possível, o artista serralheiro separa um tempo para se dedicar a obras que envolvam mais sua criatividade e sua expressão única através do metal. Sua empresa Libra Serralheria, em parceria com a empresa de sua esposa, Pati Decora, atendem uma diversidade imensa de clientes. Hoje eu tenho um lugar para a gente trabalhar, tudo, não é meu, né? Pago aluguel, tudo. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter o nosso espaço, né? E sim, tem um espacinho só para mexer com essas coisas, porque eu não, infelizmente ainda não paga as contas só isso daí. Tem que fazer os portões, tem que fazer minhas peças decoradas, né? Então não consigo ficar focado 100% nisso. Tem que só mexer mesmo nos horários vagos. Faz parte, mas não é assim o principal, porque infelizmente são poucas pessoas que dão valor. Infelizmente a gente é obrigado a pagar conta. Então vai ficando com uma segunda opção. Tem coisas que a gente não pega mais por causa disso mesmo, porque não traz um certo lucro, mas eu gostaria, cara, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que relaxa, sai um pouco fora da rotina. Então eu gosto de fazer, mas não dá para ficar 100% nele. Mesmo com o avanço da vacinação e a melhora da pandemia da Covid-19, Breno ainda sofre algumas consequências decorrentes desse período, como por exemplo a alta no preço das matérias-primas. Apesar desse dificultador, ele relata que não interrompeu suas atividades durante a quarentena. Não paramos, graças a Deus não paramos, porém a ferragem ficou muito caro. Muito caro mesmo, então quer dizer, o lucro que já era pouco ficou lá embaixo também. Então trabalha eu, meu menino, minha esposa, não consigo contratar mais gente por causa disso, porque a pandemia, infelizmente, a ferragem está muito caro. Nós questionamos o Breno sobre o preconceito que a capivara da Mussota sofreu por parte de alguns munícipes. Ele entende que, apesar de existir resistência por parte de algumas pessoas, a rejeição se dá pelo fato de não entenderem a utilização do material ou ainda por não conhecerem o processo de criação dessa obra de arte. Muita gente colocou lá, só taxou a estátua de arame, né? Não viu lá que é ferro mesmo, maciço, nem nada. Mas sim, tem bastante lugar, assim, às vezes a gente faz uma peça ou outra que tem gente que ainda critica. Breno acompanha os movimentos artísticos aqui da cidade como pode, sempre conciliando com sua rotina de trabalho, e admira a trajetória de personalidades marcantes na cultura caçapavense, como o Mário da Luz, da Toca do Saci, e a folclorista, hoje secretária da Cultura, Dona Darcy Breves, que foi também sua professora. Olha, eu acompanho bastante ali o Mário, né, que tem, né, o projeto deles lá, do Saci, né, do folclore. A minha professora era a Darcy, então eu acompanhei muito essas coisas e eu acho legal. Eu acho que faltava mais ajuda nessas coisas, tanto na parte financeira como espaço mesmo para ter, porque hoje em dia a criançada não sabe de nada disso, não aprende. Acho que nem na escola deve estar me ensinando essas coisas direito mais. Então, acho que o negócio de tecnologia, beleza, veio para ajudar, mas o celular acabou com a criançada. E como pudemos constatar nos episódios anteriores, Breno também reflete sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura cultural pública no município. O apoio ao artista é deficiente e a falta de espaços de exposição, teatros, museus e palcos públicos dificulta a movimentação do setor.
Eu acho que devia ter mais espaço mesmo, né? Para poder expor. Que nem às vezes a gente vai para Ubatuba, vai para Caraguá, então tem os quiosques, tem onde o pessoal põe as artes deles. Aqui em Caçapava tem, vamos dizer, às vezes uma vez, só no final do ano, uma barraquinha ou outra. Então, e tem bastante gente aí que faz, né, artesanato, não tem onde expor. Quando vai expor, às vezes acaba pagando uma taxa muito alta, não compensa, né? Então, às vezes, acho que falta mais isso. Por fim, Breno dá um valoroso relato para todos que desejam ingressar na carreira artística. Escuta só. Olha, se tem interesse, gosta, não desistir, porque assim, eu passei por muitas coisas assim, muitas vezes quis largar a mão, né? Voltando ao que eu falei, né? Às vezes não compensa na parte financeira, mas eu adoro mexer com serralheria, eu adoro fazer esses desenhos, gosto mesmo. E a pessoa não desistir. Porque às vezes desiste, vai mexer com outra coisa, passa a vida aborrecido e não faz o que gosta. Eu posso dizer que eu tenho a satisfação que eu faço, pago minhas contas com que eu sempre quis trabalhar e não me aborreço, vamos dizer assim. Aborreço com piar algumas coisas, mas fora isso... A simplicidade do serralheiro Breno é refletida em sua arte. Ele traz de sua origem um talento repassado pela família e, com um olhar carinhoso e dedicado, transforma placas e barras de metal frio em lindos objetos cheios de vida. A Capivara da Moçota é uma iniciativa muito bem sucedida de revitalizar o espaço ecológico através da arte, e escolher um artista caçapavense para executar o projeto trouxe significados ainda mais profundos para esse acontecimento. Vamos divulgar o trabalho do Breno e de sua esposa Patrícia para que possamos ver cada vez mais animais da nossa fauna serem transformados em belas obras de arte e pontos turísticos espalhados pela nossa querida cidade de Simpatia. Obrigada por assistir esse episódio até o fim. O projeto Caçapava Colorida é uma atividade de contrapartida ao subsídio recebido pela Associação Artística e Cultural Lua Bailarina no edital número 10 do ano de 2020, publicado pela Secretaria Municipal de Cultura do município de Caçapava, em cumprimento à Lei Aldir Blanc. Curta, comente, compartilhe e assista aos outros vídeos do projeto. Esse conteúdo foi editado por brucewilliam.com.br. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.